daquela cantora, daquela famosa que tá sofrendo ameaça de morte? Sim, Kátia. Você sabe que tá uma intolerância muito grande nas redes sociais, na internet. Parece que cada coisa que as pessoas postam... E a gente sabe também tem alguns programas de TV que acabam incentivando essa violência, Pior, né? alimentam, Exatamente. Acabam alimentando esse ódio que já tem, né? É gratuito, às vezes, muitas vezes na internet. E também, e não é diferente agora também. Aí a sociedade está um pouco mais intolerante nesse momento, né? E o que aconteceu com essa famosa? Essa famosa, ela revelou num vídeo, ela acabou revelando que ela já sofreu, sim, ameaça de morte. Ela tem muitos haters. Né? Sim, ela tem, sim, alguns haters. Mas ela acabou também já chegando a sofrer até ameaça de morte. Ela contou um pouco dessa situação toda num vídeo. Ah, você trouxe o vídeo? A gente tem um vídeo. Mas quem é ela? É a Luísa Sonza. Luísa Sonza. Nossa, ela foi bem massacrada um tempão, hein? Ela foi muito massacrada. Primeiro, né, pelo término do relacionamento dela com o Whindersson, né? Muitos fãs não aceitaram na época, já acusaram de estar com o Vitão na época. Isso foi muito especulado naquele momento. Ela negou, o Vitão negou também. O Whindersson, inclusive, saiu em defesa dela. Pediu para os fãs não atacarem, mas tem muito hater, não adianta, né? Mas até ser jurada de morte. Pra você ver o nível que chega a situação. As pessoas estão muito loucas, não estão? Pra você ver a que ponto chega, né? Um término de uma relação de duas pessoas que você é fã, acaba chegando nesse limite, né? Mas quem faz isso não é fã, não. É louco. Extrapolam. Aliás, ao longo da história, você falou muito bem, quem faz isso não é fã. Não é. John Lennon e tantos outros. Quando a gente admira alguém ou gosta, não precisa ser super fã de alguém também. Às vezes você curte um negócio ou outro. Mas o que a gente percebe, não só em rede social, isso às vezes até se estende no convívio social, é que a rede social a pessoa se esconde, né? Às vezes Ela não tem acha que tá foto. escondida. E aí destila um ódio, imagina, ameaçar de E a morte. gente já fala de fã, né? Que vem de fanatismo, que já é uma coisa muito isso é exagerada, verdade. uma coisa muito Tudo que é exacerbada. demais tá errado. Exatamente. entendeu? Vamos ver então o vídeo? Vamos ver o vídeo desse momento de desabafo da Luísa Sonza. Concordar com tudo que todo mundo fizer, achar tudo maravilhoso. Não. Mas faça, mas discorda com cuidado, não discorda querer, sabe? É ameaça de morte. Gente, eu recebo ameaça de morte. Direto. Concordar com tudo que todo mundo fizer, achar tudo maravilhoso. Não. Mas faça, mas discorda com cuidado, não discorda querer, sabe? É ameaça de morte. Gente, eu recebo ameaça de morte. Direto. Então, mas o que ela fez de tão assim ou falou para receber a ameaça de morte? Tem opiniões diversas, é isso que ela quis dizer. Vamos supor, torcida pra alguém, uma opinião sobre uma relação. Ela estava falando dessa situação um pouco que a gente está vivendo, de torcidas mesmo, tanto de reality bem. show, quanto de futebol, quanto de várias de vida que acontecem. Rotineiras. Se a gente fala assim, um político, não estou dizendo que é correto, mas assim, ele fez alguma coisa que as pessoas acharam que acabou matando, a atitude dele, a escolha dele matou muita gente. Não acho que é certo, a pessoa vai ser punida por isso. Não pode falar pra ninguém que vai matar outro. Agora, ela falou o quê? Que ela não gostava de fulano de ciclano? Tipo isso. Exatamente. Isso é falta do que fazer das pessoas, não é? É doença, é doentio, É cara. doentio e as pessoas estão muito intolerantes, né? Parece que se você fala... Na verdade, assim, qualquer coisa que você fale numa rede social, você vai ser criticado. Seja por um grupo, ou pelo outro, ou por um terceiro. Não tem como. Porque você nunca vai agradar todo mundo. Então, sempre vai vir isso. E no caso da Luísa, que tá ali sempre no alvo, ali, sempre na mira, né? Qualquer coisa que ela fala se manifesta, reverbera muito. Aí sempre acaba um grupo maior ali, sempre atacando ela. Agora, a gente não pode esquecer que também tem gente... A gente tem que respeitar tudo, é uma verdade. Mas tem gente que também usa esse palanque para desrespeitar as outras pessoas. Tanto que ela usa essa palavra, a gente respeita, sabe? Mas usa um palanque que parece que é de defesa, mas na verdade defende um grupo e massacra o outro. Então isso não é positivo. Eu posso ser amiga do Rafa e sou amiga dele, mas eu não preciso concordar com tudo que ele acha que ele pensa. Nem com o Alex, nem com a Cintia, nem você de casa. Ele gosta de uma pessoa, eu não gosto, cada um dos outros, e tudo bem. E se a gente for na casa dele encontrar as pessoas, a gente tem que tratar bem. Nossa obrigação é ser educado. É o mínimo. E uma das coisas mais saudáveis da vida é justamente cada um poder colocar seu ponto de vista. Não importa onde seja. Mas isso é tão saudável, isso é tão gostoso, né? Eu penso diferente de você, você fala tal coisa, fala, eu penso desse jeito. Assim, a gente cresce, né? Exatamente. Agora, pensar diferente, o outro torna-se o inimigo. Infelizmente, as redes sociais hoje parece isso mesmo. Se você pensa diferente de mim, você é meu inimigo. Mas eu eu te acho odeio. que o que inflama também essas pessoas é, por exemplo, a gente vê alguns reality shows que você tem ali pessoas que têm uma atitude completamente incoerente. Total. Retrocesso, E de agressão, e que não condiz com aquilo que o que ela fala e o que ela faz não condiz. E aí isso estimula nas pessoas irem para as redes sociais, porque também estão cansadas disso tudo. Um vai falar, como você é tão falsa? Ela é falsa,
eu não quero, eu vou cancelar ela, o outro vem, não cancela. E aí vai todo mundo pro extremo. Sim. Né? Um em defesa do outro no extremismo e o outro contra o que aquela pessoa diz, sendo extremista também. E aí fica os dois extremistas e às vezes a gente se esconde, foi o que você falou aqui no começo do seu discurso, que é muito interessante, a gente se esconde atrás de ideais ou militâncias que são importantes sim em cada classe. Mas serem abordadas do jeito certo. Não pode ser um escudo para eu tratar o meu lado bom e maltratar o outro, ou desmoralizar e desmerecer o outro. Eu levanto uma questão importante aqui de um grupo que sofre né? muito preconceito e em contrapartida vem aqui e massacra o outro Acabou. grupo. A sua Olha a minha importância. coerência. Que discurso é esse? Exatamente. Não é? E as pessoas também têm um hábito terrível de falar assim, eu sou franca, sou sincerona. E não, às vezes beira a falta de respeito, Às vezes é educação, chata, né? limite. Sim. Então assim, eu sou franca mesmo, eu falo na cara, gente, isso também é errado, né? Mas isso é um argumento pra pessoa falar o que ela acha e já impor um justificar, respeito, já ser justificado, tipo assim, é meu argumento, você não pode me rebater. Isso não é Entendeu? argumento. Uma maneira de você Tem que ter crescer educação. e se engrandecer em cima da outra Só que em pessoa. contrapartida, essas pessoas dizem que são 100% francas. Depois, quando uma pessoa fala uma coisinha assim delas, elas criam um pandemônio monstro, né? e armam um circo gigante. Então, como que você quer ser franca e que as pessoas te respeitem? Isso não pode, E é. os outros não Aceita. podem ser francos com você? Não dá. Gente, quer ser intolerante na vida? A única intolerância permitida é a intolerância à lactose. O resto não dá, né, cara? Nem essa. Tem tratamento. Então, Lembrando deixa que de ser assim, com essa disseminação do ódio, você não melhora o mundo, você não melhora as Não. pessoas, você não consegue melhorar nada. Você inferniza o Exatamente. mundo. Só piora a situação toda, né? Por exemplo, a própria Luísa mesmo, teve momentos que ela teve crise de ansiedade, depressão. olha. Eu acho que há uns 2, 3 anos atrás, Ela a teve. gente cansou de entrevistar a Luísa nesses momentos críticos dela, que realmente foi muito difícil. E não é a Whindersson não única, hein? passou por uma Whindersson depressão também, profunda.